Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vocês dormiram bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. A gente já vai começar. 25 segue 23. Vamos lá? Dedinho na tela. Laiane, Wilson, Ataíde, Josefa, Jéssica, Santos, Severino, Laiane, sejam bem-vindos. E Sandrinha, sejam bem-vindas. Isabel, Fatos e Curiosos, Andreia, Bela. Tudo bem, Fábio? Oh, Fábio, você conseguiu voltar? Que coisa boa. MC Kevin, sejam bem-vindos. Santos, tudo bem? Bom dia. Vamos começar mais uma live? E hoje a gente vai falar... Você ama, mas foge? Então vamos falar sobre o estilo de apego evitativo. Tema sugerido por vocês. Na quinta-feira passada, eu trouxe sobre pessoas que sentem demais. Aí vocês me questionaram, Patrícia, e quem não sente? Como que faz? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Você vai entender por que você foge do amor. Se é o seu caso, se não é o seu, fica aqui que você vai entender por que tem gente que foge do amor. Isso aqui é uma lição pra vida. Sejam todos muito bem-vindos. Bora de tape. Quem me ajuda com o dedinho na tela? Vamos lá? Dedinho na tela pra gente atualizar o nosso ranking aí. Vamos que vamos. Oxi. Dedinho na tela. Pros taps subirem. Deixa eu abrir meu top tap também, né? Isso! Bom dia, José, Kiara. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia, psicóloga. E hoje a gente vai falar do estilo de apego evitativo. Então, mulher, bom dia, Anderson, tudo bem? Você já se relacionou com aquele homem que te deu um ghosting? Sabe, você saiu, o encontro foi maravilhoso. Você pensou assim, agora eu encontrei o cara dos meus sonhos. Agora eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ser feliz. E aí, de repente, o chat sumiço. Aí você ficou, oi? Mas foi maravilhoso o encontro? Ele falou que gostou muito, que ia repetir. Por que ele sumiu? Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre isso. Por que tem pessoas que quando o negócio começa a ficar sério, pula fora? Vocês sabiam que isso tem nos olhos da psicologia? Que a gente consegue nomear por que uma pessoa ela não consegue ficar em um relacionamento? Vocês conhecem gente assim? Anderson parece eu. Anderson, então fica aqui, nós vamos falar sobre isso. Conhece gente assim? O Anderson já se identificou. Que tem dificuldade em se relacionar, em demonstrar afeto, em falar que ama. Quando o negócio tá ficando sério, pula fora. Obrigada, Anderson, pelo Heart Me. Quem vem com o Anderson? Ativando o Heart Me. Silvana, do Paraguai, seja bem-vinda. João, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bora começar essa live, então? Sem mais delongas? Eu quero perguntar algo para vocês. Você já sentiu um frio na barriga quando as coisas ficam muito íntimas? Ou já teve vontade de sumir quando o parceiro ou a parceira começa a planejar o futuro? E sim, você pode estar lidando com o perfil de apego evitativo. E fica nessa live que a gente vai conversar sobre isso. Kiara, eu já sim. Gabi, muito. Ó, tem uma galera aqui se identificando. Eu acho que fica mais desafiador quando você se relaciona com alguém desse perfil e você tá muito entregue à relação. Você quer muito que a relação dê certo. E aí a pessoa, ela vai e some. Ou fica enrolando. Quem já viu aqueles casais que ficam namorando por 10, 15 anos? Tem alguém aqui que namorou esse tempo todo? Me conta. Bom dia, Elis. Como você tá? Tudo bem? Bora de tap, gente? Hoje eu vou trazer aí 3 sinais de que você pode ter o estilo evitativo. Ou que você pode estar se relacionando com alguém do estilo evitativo. E como lidar com isso? 4 meses já era, cara. É, Anderson. Então, vocês já viram essas pessoas que namoram 10, 15 anos? Gente, vamos combinar. Vocês acham que isso é normal? É algo pra gente avaliar, né? Me parece um tanto disfuncional uma pessoa namorar por tantos anos. Será que pode estar relacionado ao estilo de apego?
Primeiro eu quero contextualizar aqui, abrir um parênteses sobre os estilos de apego. Obrigada, Daya, pelo heart me. O estilo de apego nada mais é a sua forma de amar. Seja bem-vinda. Sobre seletividade alimentar e vida social, isso entra no apego evitativo também? Seletividade alimentar está mais relacionado com uma neurodivergência, hein? Não com o estilo de apego evitativo. Os estilos de apego, eles são as formas que a gente aprende a amar. Quando a gente fala de aprendizagem, é algo que vem desde a infância. Então, vamos entender que existem três estilos de apego. A gente tem o estilo de apego ansioso, que é você que veio daquele lar vulnerável, disfuncional, que ora sua família ela estava junta, ora era o caos. O pai chegava bêbado em casa, e na hora que você escutava a maçaneta do portão, você já começava a tremer e pensava, vai brigar com a minha mãe, vai brigar com a minha mãe. Você entrava em pânico. A pessoa do estilo ansioso, o próprio nome já diz, ela tem uma forma de amar que gera ansiedade. É a pessoa que está o tempo todo preocupada com o cônjuge, se está fazendo ele feliz, se ele está querendo ir embora ou não. É aquela pessoa que ela fica instável dentro da relação por tensão. Geralmente são pessoas que amam demais e fazem tudo pelos parceiros. Não estou falando aqui de previsão. Preciso que vocês entendam que isso tem a ver com comportamento. E quando a gente fala de comportamento, é por isso que vocês se identificam. Porque a gente tem repetição de comportamentos através de alguns tipos de criação. Eu evito torcida do Flamengo. Porque, tipo assim, eu evito socializar para não comer. Ah, tá. Para não comer em público. Você tem algum receio de comer em público, é isso? Já gostei. Onde marco a consulta? Rosalina, me chama no link da bio. Kiara, eu sou assim. A Gabi, acho que tenho apego ansioso. Kiara, eu sempre quebro a minha cara. Kiara, a gente precisa mudar esse repertório, hein? Se a gente identificar melhor, a gente para com esse dedo podre. Falando nisso, eu fiz uma live sobre isso que tá salva no meu perfil do YouTube. Depois você assiste lá. Não tá com o nome dedo podre, eu vou ter que achar o nome dela pra te falar. Mas alguma coisa por que as relações não dão certo? Tem relação com uma repetição de padrões, tá? Não sou de comer em público, não consigo comer sem ser a comida de casa. Energúmeno, a gente tem que olhar para isso em terapia. A gente precisa entender se isso tem relação com alguma neurodivergência, se isso tem relação com ansiedade social. Não consigo te dizer aqui o que pode ser, tá? Então a gente precisa avaliar isso. Alguns aí se identificaram com o estilo de apego ansioso. A gente tem o estilo de apego evitativo, que é o que nós vamos conversar hoje, e a gente tem o estilo de apego desorganizado. Gente, esse é o caos. O estilo de apego desorganizado, ele era todo bagunçado, todo instável. A criança, ela cresce confusa. Geralmente, quem tem um estilo de apego desorganizado são as pessoas que têm TDAH, por exemplo. Veio de um lugar de muitos rótulos, de muitos xingamentos, de muita discriminação, de muita rejeição. Então, é aquela pessoa que ela é toda desorganizada. Ela é desorganizada no amor, ela é desorganizada na vida dela no dia. É o famoso caos. Fernando, acorda, criança, a vida não é um livro da Barbie. Fala do que escuta. Entendendo nada, Fernando. Você tá dormindo ainda? Tá dormindo ainda, Fernando? Você não tá falando nada com nada, meu filho? Bora lá, gente. Sem mais delongas. Obrigada, Anderson. Vamos entender, então, o que é o estilo de apego evitativo? Se você é do estilo de apego evitativo, você vai se identificar. Se você já se relacionou ou se relaciona com alguém desse estilo de apego, você vai identificar também, tá? Ele surge na infância, quando as figuras de cuidado eram consistentemente distantes ou rejeitavam a busca por conforto emocional. Então pensa, se você vem daquele lar e os seus pais eles eram distantes afetivamente, ocupados demais, trabalhavam demais, tinham dificuldade de expressar carinho, você pode estar aí, ter desenvolvido o estilo de apego
evitativo. Então, a criança ela aprende que para sobreviver ela precisa se virar sozinha. São crianças que desde muito cedo são bem responsáveis, se autoacolhem. A gente acha engraçadinho quando a gente vê um vídeo de uma criança dando tapinha nela mesma ou se balançando para dormir, ou ela se empurrando do escorrega. Isso daí demonstra alguma coisa. Por que que essa criança ela não está demandando de um adulto, já que é normal a gente demandar de um adulto quando a gente é pequeno? Será que é porque os seus pais são tão ausentes do tipo, agora não, menino? Não, eu tô cansado, nem não quero saber de menina choramingando na minha cabeça agora, não. Pai que o coleguinha, não, isso é coisa de criança, sai pra lá. E vai brincar que isso passa. Ei, Lu, seja bem-vinda, tudo bem? Então, se você vem desse lar que você não tem apoio emocional algum, você tende a desenvolver o estilo de apego evitativo. Homem, vocês têm uma tendência a desenvolver o estilo de apego evitativo pela criação de vocês. Obrigada, Lu. Obrigada, viu, pelo Heart Me. Gente, quem puder vir com a Lu ativando o Heart Me, isso ajuda muito no nosso fã-clube. Concorda, né, Anderson? Eu preciso romper com os traumas. Boa, Rodrigo. Essa é a chave. Meu pai deixou a casa e minha mãe me deu. Como assim? Você foi dado para adoção, é isso? Eu, na vida, nunca tive nada de presença de pai, a Andressa trouxe. Ó, vocês já estão se identificando, né? Às vezes essa presença, essa ausência do pai faz a mãe ter que trabalhar mais. Se a mãe tem que trabalhar mais, ela também vai ficar ausente, porque, pô, ela tá cansada. Tem mãe trabalhando em 2 turnos para poder sustentar uma criança. Obrigada, Anderson, pelos presentes. Gratidão. Então, vocês já viram a cena, né? Fui dado para o meu avô e para os meus tios. Poxa, eu sinto muito por isso, viu? Sinta-se acolhido por nós. Quem aqui está se identificando? Quem aqui veio desse lar que os pais eles eram ausentes emocionalmente? Que os pais não ligavam para o que você sentia? Kiara se identificou. Ricardo, me bateu muito, mas também me deu muito carinho. E Ricardo, foi a forma que ela aprendeu de correção, né? E Barbie se identificou, Rosane. Então, ó, quando a gente vem com ausências, migalhas, a gente tem aí uma forma de desenvolver amor, seja no estilo de apego ansioso, evitativo ou desorganizado. Mas eu ouso dizer que o estilo de apego evitativo que a gente está falando hoje é o que mais te impossibilita de viver o amor. Vocês sabiam disso? Que esse estilo de apego, ele te impossibilita de viver amor? Porque nos outros estilos de apego, a gente tem pessoas até muito apegadas. Tanto no ansioso quanto no desorganizado, são pessoas que muitas vezes desenvolvem dependência emocional, que a salvação delas está em um relacionamento. Agora, o evitativo não. Parece que se relacionar e se conectar é perigoso demais. É incerto. Alguma coisa pode acontecer. Eu posso ser largado, chifrado, trocado. Eu posso me apaixonar e ficar na mão. Então é melhor eu não me apaixonar. É mais seguro eu fugir antes que o negócio fica sério. Rodrigo falou, eu não sei falar não. Rodrigo, a live de ontem foi sobre isso. Tá gravada lá no YouTube, depois você assiste. Tem uma carência emocional, aí Babs falou. E o Ricardo, eu não faço ideia qual seja o meu. E o estilo de apego, ele diz muito da sua forma de se relacionar. Seja no relacionamento amoroso ou nas suas relações afetivas, tá? A gente aprende muito. Galera, vamos todo mundo republicar essa live? Eu acho que esse tema merece chegar em mais pessoas, não merece? Um tema importante desse, para você republicar, você vai só pressionar o dedinho na tela. Vai aparecer um botão com 2 setinhas aí, escrito republicar. Pitucho! Gente, meu gato tá pegando fogo aqui. Vocês têm que ver. Uma hora dessa, eu atraio pessoas contrárias ao meu gosto. E Babs, por que será? Que curioso, hein? E aí não peço favores e me sobrecarrego por não delegar tarefas. O estilo de apego evitativo é um pouco sobre isso aqui
também. Não pedir favores, não contar com ninguém, ser autossuficiente. Se alguém quer fazer um favor pra você, não, imagina, não precisa, deixa que eu faço. É mais seguro se eu mesmo fizer. Afinal, eu não tive ninguém fazendo por mim, então deixa que eu faço. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo, tudo bem? Patrícia, minha xará, obrigada pelo abraço, princesa também. Meu pai é assim, ó, o Lucas já identificou características do pai dele, bem por aí. Rosane, eu também. E qual que é o preço de ser forte demais? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu trazer para vocês alguns exemplos práticos de fuga que são vivenciadas por quem tem o estilo de apego evitativo. Lembre-se, a pessoa do estilo de apego evitativo é a que, quando a coisa ficar séria, vai pular fora ou até vai se permitir viver um pouco desse relacionamento, mas não vai dar um passo adiante, como, por exemplo, o casamento. Vai ficar ali enrolando, costurando no namoro, que é uma fase mais segura, digamos assim, porque se o namoro não der certo, é só eu sair fora. Melhor do que sair fora de um casamento. Tem pessoas com esse perfil. Então, ó, é um ciclo vicioso quem vive nesse estilo de apego. A pessoa deseja o amor e a conexão, por isso se aproxima. Entenda, gente, é uma necessidade do ser humano. A gente deseja ter alguém. É algo fisiológico, é algo biológico, é da nossa natureza. A gente anseia por ter alguém. Porém, quando você vem de um lar instável, você tem dificuldades para encontrar esse alguém, que às vezes você se relaciona com cada embuste, com cada trapo, ou você corre quando a coisa está ficando muito séria. Então, o estilo de apego evitativo não é que a pessoa não queira se relacionar. Ela tem dificuldade de se entregar. Ela tem dificuldade em confiar. Ela tem dificuldade em expressar emoções e criar vínculo, porque para ela isso é perigoso demais. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Andressa, eu sou totalmente evitativa. Não aceito nada de ninguém, nem peço nada. Me viro. Olha, a Andressa trouxe pra gente a descrição aqui com exemplos. Quem mais se identifica com a Andressa? Serafim, sou viúva há 5 anos. Tenho relacionamentos virtuais de mulheres que querem algo sério, mas eu não. Serafim, mas você já teve um relacionamento, então você tinha algo sério. Será que hoje não querer um relacionamento pode ter aí um envolvimento da perda da sua companheira? É só uma hipótese, tá? Eu não tô afirmando nada, não. Se você tiver liberdade de me responder, fica à vontade, tá? Ao Anderson, o Anderson se identificou. Lucas, eu me tornei assim, influência meu pai. É isso que eu preciso que vocês entendam, o que o Lucas já entendeu. Seu estilo de apego, ele tem relação com a sua base, com a sua família, com aquilo que faltou ou que você teve. Porque excesso de amor também, gente, traz danos. Às vezes você pensa, eu só queria vir de um lar que minha mãe me amasse tanto, 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 que ela fosse o centro da minha vida. Eita! Pais que amam demais sufocam os filhos, não deixam os filhos crescerem. Então imagina, a gente tem um estilo de apego evitativo, mas a gente tem o filhinho da mamãe ou a filhinha da mamãe. Imagina como é se relacionar com alguém que não sabe se posicionar, que age de forma infantilizada, que age de forma mimada. É desafiador, né? Muito, Anderson, é terrível. A gente quer se relacionar com adultos, não com crianças. Eu fico achando que eu vou estragar a vida de alguém, como meu pai fez. Ó, isso aqui também tem relação com o estilo de apego evitativo, tá? Não sei exatamente, porque já cheguei a namorar durante 3 meses. Primeiro envolvimento com minhas filhas. Entendi, Serafim. Eu já não aceitei e terminei o namoro. Oh, será que o Serafim desenvolveu um estilo de apego evitativo? Fique aqui escutando para ver se você se identifica. Olha o trem. Joy, eu sou exatamente evitativa, porque eu sempre precisei cuidar das minhas dores sozinha. Miranda, obrigada pelo elogio. É sobre isso aqui também, ó. Se você não tem com quem contar, se você tem que limpar suas feridas sozinho, você vai generalizar.
Vocês percebem que existe um padrão? O que eu vivo dentro de casa na minha infância é o meu padrão para o mundo. Eu venho desse lar, que não é um lar saudável. Eu vou entender que o mundo é conforme a minha bolha. E é assim que eu vou me relacionar lá fora. Eu não vou ser uma pessoa duas caras, uma coisa dentro de casa e outra coisa lá fora. Não, eu vou levar o que eu aprendi dentro de casa lá para fora. E galera, vamos de TEP. Quem me ajuda no dedinho? Ó, o Anderson tá aqui no nosso ranking. O Ricardo também. Os homens estão dominando. Mulherada, vocês vão deixar? Não me passem uma vergonha dessa, mulherada. Vamos tirar o ranking desses homens. Eu tô falando assim porque eu tenho liberdade com eles, tá, gente? Eles são meus moderadores. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Vamos lá, um pouco de competitividade pela manhã não custa. Bora bater 30k? Quem me ajuda? Tô querendo sair daqui hoje com 100k de TEP, hein? Então, bora. Obrigada, Rodrigo. Então, bora. Os homens sofrem mais, Lucas. Mas o homem é uma batalha silenciosa, né? Porque ele não se permite sentir. Então, você não vê um homem chorando, geralmente não, né? É difícil a gente ver um homem que de fato se permite chorar e elaborar. Geralmente o homem guarda. Bora bater 30k para eu começar a contar para vocês os exemplos de fuga, comportamentos de distanciamento que são sinais de alerta. Para isso a gente tem que bater 30k. Quem vende tape? Quem me ajuda? Os meus taps não continuam aparecendo. Ai, Psy, eu não sei o que fazer. Lu, será que você tá invisível? Deixa eu ver se você tá aparecendo aqui do lado. Ô, Lu, eu acho que você tá invisível, hein? O que acontece? Quando a gente desativa para poder aparecer nas lives, aí não aparece no ranking de TEP. Eu não tô te vendo aqui do lado onde tá o nome das pessoas. Depois você confere lá, fazendo um favor. Eu, por exemplo, só respondo mensagens. Não sinto vontade de mandar. Olha, então tem dificuldade de alimentar, né? Batemos 30k, então bora, que vocês estão bom de TEP, hein? Vamos lá. Exemplos de fuga, comportamentos de distanciamento. O primeiro é o grande desaparecimento. Sabe aquele ghosting? Aquele distanciamento repentino que você ficou sem entender nada? Poxa, tava tão legal. A gente tava se dando bem. O nosso encontro foi maravilhoso. Eu senti que tava rolando uma conexão. Eu senti que tava rolando algo mais profundo. Eu até pensei, vai. Agora eu encontrei o cara. Gentil, cavalheiro, lembre-se, gente, o perfil evitativo, ele quer um relacionamento, mas ele tem dificuldade em permanecer em uma relação porque ele sente medo. Medo de se conectar com as emoções. Eu saí com esse cara, cavalheiro, gentil, amoroso. Nossa, ele foi um gentleman. Abriu a porta do carro, me levou num restaurante bacana. Foi o melhor encontro da minha vida. Me deu um beijo no final, falou que a gente ia se ver outras vezes, que ele nunca saiu com alguém tão encantadora. E no outro dia, ele desapareceu. Após alguns encontros que tava ficando tudo muito legal, o cara some. A Rosane, é verdade. Quem já vivenciou isso? Foi só eu que já tive um ghosting na minha vida, gente? Só eu? Ou aquele cara que você tá com um papo muito legal, você conheceu ele virtual, você tá ali conversando com ele, um papo que tá agregando, vocês têm coisas em comum, vocês se identificaram super, e de repente desaparece. Ah lá, Cleide, eu há 15 dias, a Cleide se identificou. Estou me referindo a homens, mas a gente também tem mulheres do perfil evitativo. Porém, nos homens isso é mais comum pelo estilo de criação masculino, tá? Daniela, eu já estava namorando há 2 anos. A convivência acabou o relacionamento. A convivência acabou o relacionamento. Passamos 4 meses separados. Olha o Felipe, estou acompanhando desde as 5h40 e você está descrevendo meu pai. Hoje ele é narcisista. Caraca, Felipe, pesado, hein? Daniela, ele se reaproximou, mas depois disse que não me amava. Ai, Daniela, que cara, hein? Eu sou uma pessoa muito aberta. Às vezes as pessoas me sufocam porque acham o quê, energúmeno? A Joy. Eu sou a que sempre desaparece para não me machucar. Quem já viu aquele filme da Noiva em... Quem já viu aquele filme? Esse é o nome mesmo? Noiva em Fuga?
Ela fugiu de vários casamentos e no último o pessoal ficou lá na torcida pra ver se ia dar certo. Quem já viu esse filme, gente? Quem já viu, coloca eu. Ah lá, o Ricardo já viu. Isso, Felipe, isso, da Julia Roberts. Quem mais já viu esse filme? Recomendo. Vocês vão entender o que é um estilo de apego evitativo através desse filme. Fábio já viu. A Daniela, mas ele não desgruda de mim. Diz que tem medo de não me fazer feliz. Do nada some e depois reaparece. Ó, Daniela, eu não quero analisar ninguém aqui não, mas depois você lê sobre o estilo de apego desorganizado e vê se faz sentido com o que você tá vivendo aí com esse rapaz. Gente, leiam sobre os estilos de apego, vocês vão entender muita coisa das relações de vocês, tá? Ah lá, a Joy também já viu. Esse filme da Noiva em Fuga, ele é excelente para vocês entenderem o que é o estilo de apego evitativo. Ela fugiu do último... Ai, vou dar o spoiler não, talvez você não viu, né? Vou deixar você ver. Então assiste lá, depois você me conta. Então, o grande desaparecimento é o primeiro sinal que essa pessoa ela pode ter o estilo de apego evitativo. Então, ó, já fiquem aí com o radar ligado para vocês entenderem com quem vocês estão se relacionando, tá bom? Daniela, leia sobre o estilo de apego desorganizado. Depois você volta para me contar. Faz sentido ou se não faz? Gente, eu vou liberar um baúzinho aí para vocês ativarem o Heart Me. Por quê? Quando você ativa o Heart Me, você faz parte do meu fã-clube. O TikTok entende que essa live é relevante e entrega ela para mais pessoas. Oi, Janete! Muito obrigada. Obrigada, Energúmeno. E olha, a plataforma precisa de mais conteúdo assim. Que ensina, que instrui, que te aproxima de ser uma pessoa melhor. E você pode contribuir para isso enviando o Heart Me. Tá? Então, ó, assim que o tempo do bol acabar, clica nele, pega a moeda, ativa o Heart Me. Patrícia, eu já ativei o Heart Me. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na live. Então, você vai lá na caixinha de presentes, na aba de exclusivos e envia o voto popular, que isso ajuda na entrega da nossa live. Perfeito? Juliana, seja bem-vinda! Entendemos sobre o ghosting. Após um momento lindo de conexão profunda, exemplo, uma viagem romântica, uma conversa vulnerável, que vocês se conectaram, falaram de coisas difíceis, a pessoa subitamente fica fria, demora a responder ou se ocupa demais com trabalho e hobbies. Exemplo, tivemos um fim de semana incrível e na segunda ele mal me respondeu. Parece que sumiu. Obrigada, Kate! Gratidão! Muito obrigada! Obrigada pelos populares. Aqui no exemplo, gente, ainda tá menos pior, porque a pessoa ela só ficou um pouco mais distante, porque para ela foi desafiador falar sobre aquele assunto. Agora, imagina aquelas que simplesmente somem, desaparecem. É um sinal de alerta. A Joy, sou uma pessoa que consigo dar colo para todo mundo, mas na minha vez sou eu sozinha. E se tentarem te dar colo, Joy, o que você faz? Serafim, tenho amizades que sinto que poderá ser uma excelente esposa, mas tenho medo da escolha. E Serafim, eu entendo, você teve uma perda recente, você pode estar com medo, se sentindo vulnerável ainda. Se dê mais um tempo, tá? Se dê mais um... A Gabriele, eu me relaciono há quase 5 meses. Ele fala que eu fujo dos conflitos. Olha aí, hein, Gabriele? Ele já tá te sinalizando alguma coisa que precisa ser trabalhada. A Cleide, eu não falei com ele mais, eu não fui atrás. O nome, se eu não me engano, é Noiva em Fuga. É esse mesmo nome? Deixa eu ver. É. Gente, é um filme de 1999, mas ele é muito bom. Noiva em Fuga é o nome do filme. Muito bom. Assistam. Arqueiro falou, eu sou dos que fogem. Isso, o filme com a Julia Roberts. Então, ó, eu falei o 1, que é o grande desaparecimento. É o ghosting. É aquela pessoa que toda vez que você se conecta com um assunto difícil, ela some, ela desaparece. 2, medo de compromissos e de rótulos. Sabe aquela pessoa que evita planos futuros? Quando você fala assim com ela, fulano, quando que vai ser o casamento? Aí a pessoa fala, em agosto. Aí a pessoa, em agosto, marcaram a data? Agosto de Deus. Gente, é trágico, mas é real. Aquela pessoa que cozinha o outro,
Tem medo de dar nome pro que tá vivendo dentro do relacionamento. Às vezes prefere ser ficante premium. Ah lá, o Anderson deu gargalhada. Prefere ser ficante premium, ter todas aquelas regalias e benefícios de um namorado, do que assumir um relacionamento publicamente. Obrigada, gente, pelos presentes. Gratidão. Por que isso acontece? A pessoa, ela é vulnerável nessa área emocional. Para ela assumir um compromisso, deixa ela em perigo, deixa ela vulnerável, desprotegida. Afinal, ela veio de um lar de pais separados, por exemplo, e ela viu quão conflituoso era aquela relação. Ou os pais eram casados, mas tretavam o tempo todo. Então, ó, estar em um casamento é igual a viver brigas. Então, eu vou ficar só aqui como peguete. Não vou nem assumir um papel de namoro, ou vai namorar por muitos anos. Porque estar dentro de um casamento é igual a confusão, briga, desentendimentos. Olha lá, o arqueiro falou, eu sempre fujo de sentimentos. E ó, a questão do estilo de apego evitativo, Regina, obrigada, você tá aqui cedinho, gratidão. Obrigada, Juliana. Obrigada, Rita. Gente, baú aberto. Pega a moeda e ativa o Hashimo, por favor. Vamos lá? Fugir de sentimento é um sentimento. Não, é fuga mesmo. É fuga para não sentir. Evitar se conectar. Pessoas têm dificuldade de se conectar, então elas, ó, fogem de falar de conversas difíceis. Sabe aquela pessoa que para ela tá tudo bem? Eu tenho um marido, gente, muito do estilo de apego evitativo. Casamos, ó, rapidinho. Ele queria um casamento. Porém, não se conecta com as próprias emoções. Então, a gente precisa entender isso também. Eu tô falando aqui de um perfil que ele é mais drástico, que é essa pessoa que ela não quer nem assumir um relacionamento, mas a gente também tem homens que se casam, porém, eles não se conectam com emoções. Não gostam de ter conversas difíceis. Quando algo drástico acontece com essa pessoa, você pergunta pra ela, fulano, como que você tá? Você teve uma perda, né? Muito importante. Tô ótimo. Sério, fulano, mas foi sua mãe. Tá tudo certo. Eu tô bem, já me recuperei. No dia seguinte da perda. Bom dia, Léo, seja bem-vindo. Muito enriquecedora a sua live. Obrigado. Gente, quem tá gostando da live, capricha no tap, compartilha para mais pessoas chegarem. Bora? O Ricardo, às vezes eu penso que nem tenho emoções, kkk. Ih, Ricardo, tem que levar isso pra terapia, hein? Gabriele se identificou, ó. Será que esse é o meu tipo de apego? Continua vendo aqui, Gabriele. Então, ó, o estilo de apego tem a ver com o medo de se relacionar. Obrigada, Kate, pela capivara. O medo de se conectar com emoções, o medo de se mostrar vulnerável. Geralmente essas pessoas, elas são muito fortes. Isso aí, Ricardo, obrigado pelo lembrete. Então, medo de compromissos e de rótulos, evita planos futuros, morar junto, até mesmo o termo namorado. Exemplo. Ela me ama, mas fica tensa quando falo em conhecer os pais ou em casar e ter filhos. Diz que precisa de liberdade. Então, um dos aspectos do estilo de apego evitativo é: ou eu vim desse modelo de criação que evitava se conectar com emoções, ou eu sofri desilusões amorosas, gerou um trauma em mim e hoje eu evito relacionamentos. Eu fui traído e isso me marcou tanto que hoje eu não quero mais nenhum relacionamento sério, porque aí eu não corro o risco de ser chifrudo de novo. Pode ter relação com um trauma também. Preciso deixar isso claro para você. Faz, Gabriela. Esconder as emoções faz parte do estilo de apego evitativo. Não se conectar, não demonstrar, esconder, fingir que tá tudo bem, faz parte do estilo de apego evitativo. Laranja, quando tem alguma briga, eu já quero terminar e ir embora. Seria o caso? Mas você permanece, Laranja? Tailane, seja muito bem-vinda. Tudo bem? A gente precisa avaliar mais de perto, porque pode ter relação com o estilo de apego desorganizado. O estilo de apego desorganizado, ele quer uma relação, mas tem medo da relação. Então, a mesma hora que tá dentro da relação, a qualquer menor risco, pular fora para se preservar. Então, pode ser o estilo de apego desorganizado também. Então, a gente tem que avaliar mais de perto. Guelma, mas isso não significa que a pessoa é voadeira?
Voadeira? Que termo é esse, gente? Voadeira, me atualizem aqui. Aqui em Minas eu não conheço o termo voadeira, não. Sim, depois que a pessoa se explica, eu entendo a versão dela, a Laranja disse. Ah, então tudo bem. Ou quando passa estresse. Isaqueu. Eu tenho dificuldade de dialogar com a minha esposa. Guardo tudo pra mim. Isso é péssimo. Isaqueu, é ruim porque ela vai te cobrar. Ai, você não conversa comigo, você não me conta as coisas, você não se expressa, você não coloca pra fora. E é ruim pra você também que você fica sem aquele repertório seguro. Gente, tem coisa melhor do que você se sentir tão bem em uma relação que você pode ser 100% você mesmo? Sem ser julgado, rotulado, você pode ser vulnerável, você pode chorar, demonstrar suas maiores fraquezas e vai ficar tudo bem? Mas para a maioria eu sei que não é essa a realidade. Vocês não conseguem se sentir assim nas relações, não é? Deixa eu ver. Peraí, gente, tá muito rápido. Fofinha, e quando tô casada, não quero estar, me sinto mal. Quando estou namorando, acho bom, porque ele está no lugar. Obrigada, Wagner, pelo elogio. Daniela, eu sou assim. E quando já não aguento mais, acabo jogando tudo no ventilador. Então, ó, esse perfil que guarda, 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 guarda. E depois que já tá por aqui, solta tudo pra fora, vomita. Não é saudável. Sabe por quê? Quando sair pra fora, vai estar numa esfera totalmente emocional. Aí o estrago vai ser grande, porque vai sair sem filtro. Vai sair através de dor. Não vai sair racionalizado, bonitinho, contextualizado. Então isso acaba sendo perigoso. O ideal seria, aconteceu, já conversa sobre isso, né? Espera um pouquinho, entende. Obrigada, Mauri, pela rosa. Obrigada, Adriana. Entende um pouquinho, processa, vai lá e conversa. Esse seria o ideal. Mas muito de nós não viemos de um lar seguro para conseguir fazer isso. Então a gente vai guardando e vai acumulando. Sabe o copo? O copo ele vai enchendo. Angústia, tristeza, a fala do outro que me machucou, mágoa, decepção, vai enchendo. Aí chega uma hora que esse copo ele transborda. E na hora que transbordar, sai de baixo. Quando ele estiver aqui, ó, a gente já precisa conversar. A gente não precisa esperar transbordar. Um desconforto apareceu, você já precisa conversar. Onde eu leio mais sobre tipo de apego? Tem um site, tem um autor que ele é estudioso dessa abordagem. Deixa eu pegar o nome dele. Gente, eu e nome, é uma tristeza. Deixa eu pegar o nome do autor. Seria legal ler artigos científicos, se você for dessa área mais acadêmica. John Bowlby. Ele que é o autor dessa teoria. John Bowlby. Que não tem nenhum livro falando sobre isso, hein? A gente estuda na psicologia os estilos de apego. Esse é o autor dessa abordagem. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Ricardo, minha família me deixa muito à vontade para eu ser eu mesmo. Nossa, isso é excelente. Iracelma Café. Eu namorei com alguém durante 3 e a gente está voltando e já dá para entender que algumas coisas mudaram. Mas ele não está pedindo em namoro novamente. E ele disse que eu tenho pressa. Ai, gente, 1 minuto de silêncio para isso. Esse que é o problema de se romper uma relação e depois voltar. Porque, olha, gente, se você vai dar um tempo, esse tempo ele precisa ter início, meio e fim. Não existe isso de dar um tempo e vamos ver o que vai dar. Vira bagunça. E outra, conversaram para voltar, tem que voltar nos mesmos moldes dentro de um relacionamento. Aí você sai do posto de namorada e vira ficante premium. Ai, 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 gente. Vou puxar a orelha de vocês. Não se permitam estar neste lugar de rebaixamento. Você saiu da liga titular e foi pra zona de rebaixamento? Como assim, Brasil? E ó, o outro faz com a gente aquilo que a gente permita que ele faça. Vou repetir para você guardar. O outro só faz comigo aquilo que eu permito que ele faça. Eu preciso que isso fique guardado no seu coração. Quem tá me ouvindo aqui nesta manhã, a gente precisa se posicionar. A gente precisa mostrar quais são as regras do jogo. Ó, você quer estar nessa relação? É assim, assim, assim pra mim. Tá bom pra você? Não, então beijos, tchau. Tenha uma boa vida. Simples assim. Simari, meu ex-marido, é meu atual namorado.
Me dizem que eu sou exigente, pois coloco meus valores negociáveis. Esse Mari, ele saiu do posto de marido e agora é namorado? Tá certo isso? Conta aqui pra gente. Como é que tem sido a experiência com ele como namorado? Não é isso não, né? Então me explica. Assustei agora. Então a gente tem o grande desaparecimento, que é o ghosting. 2, o medo de compromisso e rótulos, que foi o que a gente já conversou até agora. E o terceiro, defesa e crítica ao parceiro. Quando o parceiro busca mais intimidade ou expressa carência, o evitativo o critica, rotulando ele de carente demais, grudento ou dramático, para justificar o distanciamento. Prestem atenção nisso daqui. Eu sei que tem papais de vocês aí, ó, nesse estilo aqui de apego evitativo, que toda vez que vocês tentavam chegar perto, o pai ficava assim, ó, sabe? Ai, não, para de ficar me grudando, que coisa. Essa menina é grudenta demais, credo. Conhecem pessoas assim? Conhece? Meu ex-marido não aceita que eu não gosto mais dele. Eita, Josefa, acontece. O Douglas, ela pediu um tempo para ver se ela acha um cara mais bonito e mais rico do que você. Como assim, Douglas? Que isso? Quando a mulher pede um tempo, ela pede um tempo para ver se ela encontra outro melhor. O Douglas, isso aí já é uma elaboração sua. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Então, ó. Toda vez que alguém tenta te fazer um carinho, te dar uns beijinhos, te fazer um agrado, você fala, ai, nem que grude. Emocionada. Nem. Sai. Não gosto dessas intimidades toda, não. Isso pode revelar algo do seu estilo de apego. Fiquem atentos com isso, tá? É não, Douglas. Oxi. E outra coisa, Douglas, vai de você, de fato, consentir com esse tempo ou colocar um ponto final. Esse tempo é para o quê? Para ela pensar se ela quer a relação? Eu vejo isso como uma resposta. Se tem alguém que está pensando se quer estar numa relação comigo, isso para mim já é uma resposta. Se existe uma dúvida, já é uma resposta. Agora, se esse tempo foi... Vamos dar um exemplo, gente. Houve-se uma traição. Não precisa ser só traição física, não. Pode ser uma traição financeira, porque isso é uma traição também. O homem foi lá e fez uma dívida milionária. E a mulher falou, não sei se eu quero estar nessa relação mais. Você me traiu, você não compartilhou comigo que você ia fazer esses gastos. Com o tigrinho, por exemplo. Aí ela fala, vamos dar um tempo, porque eu vou para terapia entender se eu quero estar nessa relação. Aí, tudo bem, existe uma causa maior. Essa mulher, ela quer ir para terapia para entender se ela vai dar conta de segurar esse rojão, que é uma dívida milionária, passar dificuldade junto com esse homem, se endividou sozinho, não contou nada para a família. Aí a gente, um término não, uma ruptura temporária que ela é plausível, para ambos entenderem se vai dar certo permanecer nessa relação e lutar contra isso. Agora, por nada, vocês estão brigando demais, aí a pessoa chega em você e fala, vamos dar um tempo para eu entender se eu quero estar nessa relação. Isso para mim já é uma resposta. Para vocês não é, não? Josefa, isso aconteceu comigo e mais outras coisas. A Joy, eu sou do tipo que toda dúvida, a resposta é não. Caraca, a ferro e fogo, né? Então, vocês entenderam aqui, né? O estilo de apego evitativo envolve um grande desaparecimento. Quando as coisas estão ficando sérias e intensas demais, a pessoa ela dá uma afastada. Envolve também um medo de compromisso, das coisas ficarem mais sérias. E críticas ao parceiro, quando esse parceiro quer dar carinho, afeto. 65k de tap, tô gostando de ver. Bora bater 70? Douglas, sim, já é uma resposta que a pessoa não me quer. Exato, Douglas. E aí a gente vai ficar se humilhando dentro dessa relação? Tem coisa mais desagradável do que você ficar rastejando, implorando pro outro permanecer? Toda vez que a gente coloca nesse lugar de implorar, automaticamente a gente cria ali que ao invés da gente ter a ação da pessoa ficar, ela pode ficar por dó. Mas ela não vai te admirar mais. Na verdade, você tá repelindo ela.
Situação deplorável essa de implorar, né, gente? Acho que ninguém deveria implorar por amor. E quando eu e a pessoa cansa de falar que não quer, como é que é? E quando a pessoa cansa de falar que não quer mais, já mandei 1000 vezes para ele ir embora, mas não vai. Obrigada, Kitty, pela chuva de rosas. Gratidão, muito obrigada. Adriano, então a gente precisa ser mais incisivo aí? Do tipo, eu tenho certeza que eu não quero mais esse relacionamento. A pessoa está invadindo os limites que eu coloquei, territoriais. Eu falei claramente, não vem mais aqui. Terminou. Você não entendeu que terminou, não? Agora eu preciso de um tempo para eu me curar disso tudo e refazer a minha vida. E essa pessoa, ela continua invadindo os limites? Quem que tem que fazer uma barreira? Sou eu. Do tipo, chegou na sua casa de sopetão, você não atende, você já você já falou que não quer ele lá, o que ele tá fazendo lá? Toda vez que você atende, você reforça o comportamento. Isso aqui é psicologia, viu, gente? Se eu atendo é igual a, tá tudo bem eu aparecer aqui em qualquer horário, eu vou ser recebido. A pessoa, ela entende ali que existe uma liberdade. Entendeu onde está o perigo? Mas acontece que a solidão é dolorosa para o homem, por isso que os homens se humilham por amor. Não necessariamente, tá, Douglas? É bem difícil a gente ver homens se humilhando aí por amor. Talvez um homem que não tá bem resolvido. Alguém que ainda não entendeu o seu valor. Sabe por quê? Se eu estou rastejando por quem não me quer mais, significa que eu não me vejo digno de encontrar uma outra relação. Eu percebo que é só com aquela pessoa ali que eu posso ficar. Eu estou fadado a ficar sozinho se ela não me quiser. Isso tem relação com uma baixa autoestima. Entende? Tá fazendo sentido pra vocês? André, eu conheci um cara na internet, nos conhecemos e ele decidiu vir comigo. Ciúmes? Não entendi. André, complementei que eu não entendi. Realmente, viu? É raro um homem sofrer. Gabriele, eu tô tentando mudar esse apego evitativo com o meu namorado, porque eu sinto que ele se humilha muito pra me ver bem. Então ele fica ali, né, Gabriela, na tentativa. E olha que curioso, só o fato de falar ele se humilha muito pra me ver bem. Será que ele não tá tentando cuidar de você? Já parou pra pensar sobre isso? Será que o que ele tá expressando não é genuíno e tem relação com o estilo de apego saudável? Tudo que um estilo de apego evitativo precisa, meu povo, é de um estilo de apego saudável. Sim, aquela pessoa que vai te trazer segurança, que vai te mostrar que vocês estão junto, que você pode ser você mesmo, que você não vai ser largado por demonstrar afetividade. Tudo que uma pessoa dos estilos de apego ansioso, evitativo e desorganizado precisa é se relacionar com alguém do estilo de apego saudável. Sabe por quê? Se você é do estilo de apego ansioso e se relaciona com um estilo de apego ansioso, caos. Dois ansiosos conflitando. Se você é uma pessoa do estilo de apego ansioso se relacionando com uma pessoa do estilo de apego evitativo, a do ansioso vai sofrer pra caramba dentro dessa relação. Obrigada, André, pelas rosas, porque vai querer a qualquer custo que o outro expresse, que o outro fale, que o outro se importe. Entende o desafio? Então, a gente, de fato, precisa, quem tem um estilo de apego aí disfuncional, que são esses que a gente citou hoje, precisa viver um amor com um estilo de apego saudável. Ou ir para terapia para desenvolver um estilo de apego saudável. É uma excelente alternativa também. Gabriele, às vezes nas brigas, eu sinto que ele me critica muito, mas você explicando agora, eu tô começando a entender ele. Sérgio, sou do estilo de apego ansioso e me relacionei com a do evitativo. Ela fugiu e eu estou sofrendo. Sinto muito por isso, Sérgio. Sinto muitíssimo. André, quando eu começo a gostar, já me afasto. É uma característica, André, do estilo de apego evitativo, tá? Quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais intensa, tem dificuldade de lidar com isso e dar alguns passos atrás. E o que isso gera no outro? Insegurança, né? A pessoa que está se envolvendo fica insegura. Porque toda vez que está começando
aprofundar, ele dá uma afastada. Ele some por um tempo, daqui a pouco volta. Olha como é que isso gera uma insegurança, né? Será que quer ou não quer a relação? Igual aquela musiquinha lá do Silvio Santos, né? Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou. Quem é dessa época? Quem é dessa época? Como desenvolver o apego saudável, Sérgio, com terapia? Sabe por quê? Você vai ter que entender quais são os gatilhos. Gatilho é uma experiência que eu vivo hoje que me remete a uma lembrança do passado que me causou dano e sofrimento. Um exemplo. Ai, peraí, gente. Deixa eu completar o quebra-cabeça. Pronto. Um exemplo. Os meus pais, quando eles começaram a ficar bem, o meu pai foi embora de casa. Isso pode gerar uma marca tão grande em você que quando você estiver numa relação que as coisas estiverem boas, tranquilas, você pode ter medo de uma ruptura. Então eu preciso ir para terapia para identificar esses gatilhos. Ah, então eu descobri por que eu tô fugindo das relações, porque isso aconteceu com os meus pais, mas olha, não significa que isso vai se repetir. A história dos meus pais é diferente da minha história. Eu não preciso repetir esse padrão, eu posso quebrar esse padrão aqui. Eu posso viver uma nova trajetória. E é na terapia que a gente começa a desconstruir esses padrões. Tá fazendo sentido pra vocês? O Fábio, por causa de um casamento de brigas, amor e ódio, hoje eu busco alguém que me completa, uma Eva. Tá vendo só a busca do Fábio? Isso seria o melhor dos mundos, Ricardo. Fazer terapia antes de entrar num relacionamento. Sou ciumento e possessivo e nunca tive um amor saudável. Então, para evitar, saio no primeiro friozinho. Olha aí o André confessando. Qual que é o perfil dele? Já pensou sobre terapia, André, para lidar com essas questões? E de fato viver um relacionamento saudável? Será que a gente não merece ter um relacionamento saudável, não, gente? Como luto com uma mulher do estilo de apego evitativo? Como lido com uma mulher do estilo de apego evitativo? Ó, o mais saudável seria ela ir pra terapia, né? Se a gente for pensar. Assiste Noiva em Fuga pra você ver o que é uma mulher do estilo de apego evitativo. Talvez você entenda lá pelo filme o que o cara fez que foi o que de fato ela ficou junto com ele. Talvez você entenda. Eu não faço terapia porque eu uso as minhas habilidades para adquirir mais masculinidade. Ai, Douglas, então fazer terapia é sinal de fraqueza? Sabe o que é sinal de fraqueza? Ficar no sofrimento. Não resolver seus BO. Isso é sinal de fraqueza. Tá? Ai, gente, vocês tomam jeito, gente. Agora que eu vi que a minha placa tá lá em cima, o povo tá entrando na live, tá nem sabendo o que a gente tá falando. Deixa eu arrumar isso aqui. Peraí. E olha que eu testei isso aqui ontem de noite, hein? O Fábio tava aqui ontem de noite que eu tava testando a live. Dúvidas, pessoal? A gente já vai saindo, finalizando a live. Vocês entenderam sobre os estilos de apego? Ficou claro para vocês? Ainda não deu. Agora deu. Entendemos? Podemos finalizar? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, sim, muito claro. Como lhe dar dicas? Terapia. Sabe por quê? Se você tem um estilo de apego evitativo, você vai ter muita dificuldade de se conectar. Você vai ter dificuldade de se mostrar vulnerável. A dica seria: se mostre vulnerável na relação, se permita sentir. Você vai conseguir fazer isso sozinho? Provavelmente não. Se você, sei lá, tem 40 anos, até hoje você está no estilo de apego evitativo. Com uma diquinha, a gente vai conseguir mudar esse repertório? Pouco provável. Então, a gente vai precisar, de fato, de ir para um ambiente seguro, de ir para a terapia, para poder aprender quais são os gatilhos, como se mostrar vulnerável sem ser punido, porque às vezes você acha que demonstrar fraqueza te coloca num lugar, demonstrar sentimentos te coloca num lugar de fraqueza. E que você pode ser largado, abandonado, deixado. Então, a gente vai precisar de olhar para isso num ambiente seguro. A live, André, acontece de segunda a sexta, às 5h30. E para quem perdeu, vai ficar gravado lá no YouTube, tá bom? Por que isso? Homens têm tanto medo de amar? Débora, tem relação com a criação.
e a falta também de uma figura paterna que demonstrasse segurança. Entendam, os estilos de apego, eles se desenvolvem através da insegurança. O homem, ele foi criado para ser forte, para não sentir, para não demonstrar fraqueza. Então, uma pessoa que cresce para não demonstrar que sente, porque isso seria ser fraco, acaba evitando se conectar. Não só com as emoções, mas demonstrações de carinho. Quantos homens têm dificuldade de fazer uma declaração para a pessoa amada? De chegar e falar palavras bonitas? Essa pessoa se sente desconfortável em fazer isso porque não foi estimulado. Agora pensa no movimento oposto. Eu venho de um lar em que o meu pai é um cavalheiro. Estava sempre trazendo rosas para minha mãe, falando o quanto ela é especial, bonita, querida. Nossa, ele era um cara incrível. O menino, ele tem uma referência de modelo a seguir. Então, provavelmente, ele vai repetir esse padrão quando ele se relacionar. A menina, ela vai ter um repertório do que buscar. Eu não posso ter menos do que o meu pai é para minha mãe. A menina, ela passa a ter um referencial. Eu tinha receio de terapia, pois quando fazia, minha mãe ficava perguntando e ela não respeitava o meu espaço. Ai, Léo, você conseguiu resolver isso? Eu sentia que, sabendo de minhas fraquezas, ela poderia me aprisionar mais. No seu caso, seria legal fazer então presencial, né? E não online, para você ter a sua privacidade mantida. Nossa, tô feliz, meus amigos. A gente se abraça, nos abrimos um para o outro, alegrias e tristezas. Parabéns, André. Agora só falta fazer isso nas relações, né? Tem, Ricardo. Tem muita mulher que também não sabe amar, porque não teve uma referência segura em casa. Obrigada, Débora, pela rosa. Tudo vai esbarrar nas nossas relações parentais, nos modelos que a gente teve em casa. Obrigada, André, pelas rosas. Gratidão, muito obrigada. Obrigada, Débora, pelo heart me. Muito obrigada, André. Bom dia para você, viu? E quando faço tudo pela mulher de apego evitativo, que estou apaixonado e ela foge. Aí, Sérgio, já não tem tanta relação com você, né? Tem relação com ela. Que tal ter uma conversa corajosa sobre isso com ela? Obrigada, Andresa, pelo heart me. Gratidão. Gente, eu vou lá. Quero agradecer a presença de vocês, o apoio 79k de TEP. Quem tá no nosso ranking aqui? Até o ranking tá tapado, né? Eita, que eu configurei a live igual o meu nariz. Anderson, obrigada pelos pássaros, que gracinha. Muito obrigada. Gratidão por ser um apoiador dessa live. Gratidão. Bloqueando os inconvenientes, dando sua contribuição. Muito obrigado, o seu tempo, que é muito precioso. Gratidão. Ó, em primeiro lugar, quem tá aí com a gente no ranking? É que eu não tô nem enxergando, gente. Abelha 333 tá aqui no pódio, no ranking. Daniela em segundo lugar, Anderson em terceiro e Camila em quarto. Parabéns, gente. Vocês arrasaram nos dedinhos nervosos hoje. 80k. Imagina, Débora. Depois vocês voltem, tá bom? A gente se encontra amanhã. Ainda vou definir o tema da live de amanhã. Mais tarde eu coloco nos stories. Fechou? 80k, vocês arrasaram nos TEPs. Muito obrigada, uma ótima terça para vocês, uma ótima semana e a gente se encontra amanhã. Valeu, pessoal! Que bom, Isaqueu, depois você volta. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Fábio, para você também.